O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Isso é uma ordenança e não uma sugestão, vital para a vida cristã. Mas se não entendemos, não poderemos praticar. Pois bem, nos próximos minutos, nós vamos conversar a respeito disso. Fique comigo. Eu estou hoje no Parque Histórico de Carambeí, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, faz muita referência de fundamentos do Velho Testamento. Obviamente, com a devida aplicação dentro da Nova Aliança, mas sem nunca deixar de nos levar a uma conclusão. O Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. A única forma de entendermos essa declaração, não apagueis o Espírito, embora o fogo seja um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, o apóstolo Paulo não está apenas tratando o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, uma chama a ser mantida acesa. A ideia é justamente não apagar, não deixar o fogo extinguir. No sentido metafórico, poderia sugerir não abafar, né? Não suprimir a influência dele nas nossas vidas, mas a pergunta é, por que essa linguagem foi usada? No livro de Hebreus, o autor de Hebreus faz uma referência, citando a tipologia do tabernáculo e do Velho Testamento, e ele usa expressões como, isso é uma parábola para o tempo presente. Ele também usa expressões como o Espírito Santo dava a entender que, ou seja, em todo esse desenho simbólico havia uma mensagem que era projetada para o futuro. O próprio livro de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 1, que a lei não tem imagem exata das coisas e sim a sombra dos bens vindouros. Pois bem, para que a gente entenda essa declaração, não apagueis o Espírito, nós precisamos entender uma lâmpada que foi estabelecida dentro, o chamado candelabro, ou no hebraico a menorá, que foi estabelecido por Deus para estar dentro do santuário, que Deus orienta Moisés a levantar. E toda a tipologia do tabernáculo, que é muito rica, né? Nós vemos, por exemplo, muitos dos móveis têm a madeira e tem outros metais. O principal era ouro. Na tipologia bíblica, madeira fala de humanidade. O ouro fala da glória, mas também da divindade. Por exemplo, a Arca da Aliança, que é um tipo de Cristo, era de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, porque Cristo é aquele que combina divindade e humanidade. Ele nunca deixou de ser 100% Deus, mas viveu nessa terra como 100% homem. Esses detalhes são interessantes. Por quê? Porque quando olhamos para o candelabro, ele era totalmente feito de ouro. Ele era uma peça de ouro puro, não havia outro elemento. Isso significa que o que ele representa é algo totalmente divino e não só humano. E há uma relação entre o candelabro do Velho Testamento com a ação e a obra do Espírito Santo. Em Zacarias, no capítulo 4, por exemplo, o Senhor pergunta a Zacarias, o que você vê? Ele diz um candelabro de ouro puro. E o Senhor responde, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O próprio Deus faz uma relação entre a figura do candelabro e a obra do Espírito Santo. O candelabro tinha 7 lâmpadas e essas lâmpadas tinham que ser preparadas todas as manhãs e elas precisavam ser acesas ao entardecer. Todos os dias essa chama ela precisava estar acesa. E quando no Novo Testamento Paulo está dizendo não apagueis o Espírito, nós não podemos negar a relação que ele faz entre manter a ação do Espírito Santo acesa, ativa nas nossas vidas com a figura do candelabro no Velho Testamento. Aliás, quando falamos do candelabro, uma outra informação interessante é que Deus mandou que houvesse uma haste principal, mas dessa haste principal sairiam 3 braços de um lado, 3 braços de outro. Dessa forma, as 7 lâmpadas estariam lá. Mas dessa haste central, com 3 braços de cada lado, é interessante observar também que Deus orientou Moisés a colocar 3 amêndoas em cada um desses 3 braços laterais. Interessante porque nós temos 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas do outro. O número 9 na Bíblia é um número associado à frutificação. Por exemplo, o fruto do Espírito tem 9 características. Os dons ou as manifestações do Espírito também são 9. A própria amêndoa está ligada e associada na Bíblia à ideia de frutificação. Quando a vara de Arão floresceu, a Bíblia diz que foi produzida amêndoas maduras. Não apenas isso, em Jeremias capítulo 1, o Senhor pergunta ao profeta o que você vê e ele responde e diz, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor responde a ele, Jeremias 1,12, viste bem, porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra
para fazê-la cumprir. Quando Deus vai falar da frutificação da palavra, ele associa isso com a visão de uma amendoeira. Então, o candelabro tinha 3 hastes saindo da principal de um lado, 3 hastes do outro. Cada uma das 3 com 3 amêndoas, 9 de cada lado. E como eu mencionei antes, o 9 é um número de frutificação e nós vemos esse número ligado tanto ao fruto como aos dons e às manifestações do Espírito. O candelabro me passa com esses 3 braços de cada lado uma visão de equilíbrio, como a balança romana, por exemplo. E acredito que uma mensagem simbólica pode ser entendida aqui. Nas nossas vidas é importante não apenas termos as manifestações do Espírito Santo, mas também termos o fruto do Espírito. Muitas vezes eu vejo igrejas se dividindo, né? Batendo no peito e se definindo. Nós somos a igreja do poder, da unção, dos dons, da manifestação, do sobrenatural, mas eles parecem ignorar a importância do fruto e do caráter de Cristo nas nossas vidas, o fruto do Espírito e o caráter de Cristo. Mas há outros grupos que não valorizam tanto os dons. Alguns chegam nem a acreditar neles ou na contemporaneidade, mas batem no peito dizendo: nós somos o povo que prega o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. A verdade é que em nenhum momento nós somos chamados para escolher um ou outro. A obra completa do Espírito Santo envolve produzir em nós o fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Cristo, mas por outro lado também os dons e as manifestações, né, o poder do Espírito Santo. Quando entendemos que a lâmpada a ser mantida acesa envolve tanto um aspecto como o outro, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em cada área das nossas vidas. Tenho visto crentes que entendem como fluir no sobrenatural, mas não permite que o Espírito Santo os ajude a vencer a sua própria carnalidade. Tenho visto, por outro lado, crentes que até permitem o Espírito Santo ajudá-lo na sua fraqueza e vencer a carnalidade, mas nunca trilharam por esse terreno do sobrenatural e das manifestações dos dons. Que nós possamos viver os dois, ambos, de forma completa. Há uma ação e uma obra do Espírito Santo que não pode ser ignorada e ela precisa ser vista, né, na tipologia, no entendimento do que era esse candelabro e das lâmpadas a serem mantidas acesas. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, quando a Bíblia vai se referir ao tempo de apostasia vivido nos dias do sacerdote Eli, a Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus houvesse se apagado no templo do Senhor. A expressão ali não é apenas de que esqueceram de dar a devida manutenção no candelabro, mas há uma relação com essa negligência para com o candelabro e uma vida espiritual também negligente. Acredito que nas nossas vidas não é diferente. Nós precisamos entender que a ação e a obra do Espírito Santo em nós não é um ato unilateral da parte de Deus. Se fosse, teríamos uma alta qualidade de cristãos em todo o mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Mas há coisas relacionadas à obra do Espírito Santo que não dependem dele, dependem de nós. É por isso que a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. O imperativo é apontado na nossa direção. A responsabilidade de não apagar, de não abafar a obra do Espírito Santo é nossa, não é do próprio Espírito Santo. Não importa se estamos falando sobre vencer e subjugar a carne, porque Paulo em Romanos diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e essa inclinação dá para a morte. E diz: os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito, e essa inclinação ou pendor dá para a vida. A escolha de para onde pender ou inclinar é nossa, não é algo que dependa de Deus. Por outro lado, quando falamos dos dons, também não podemos negar essa responsabilidade. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo encoraja o seu discípulo dizendo: eu te exorto a que você desperte. Outra versão diz: reavives o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. A palavra ali traduzida dom é carisma. É a palavra usada em 1 Coríntios 12, no original grego, para falar das manifestações do Espírito Santo. A palavra traduzida despertar ou reavivar significa reacender, como uma brasa que está se apagando e alguém sopra sobre ela. Em outras palavras, de novo, a figura do fogo está relacionada à obra do Espírito Santo, mas a responsabilidade não só de não apagar, mas pegar aquilo que estava se apagando e reavivar, né, fazer acender novamente, essa responsabilidade é trazida sobre nós e não sobre Deus. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo também fala a mesma coisa ao seu discípulo: não seja negligente para com o dom que há em ti. Se a manifestação do dom do Espírito Santo fosse obra unilateral dele, não haveria um desafio para a gente não ser negligente a respeito disso. Em suma,
Precisamos entender a importância dessa ordem, de não apagar, de não abafar a obra do Espírito Santo. Há uma comunhão com o Espírito Santo a ser vivida, há uma vida de relacionamento com Deus, disciplinas espirituais como a vida de oração, a vida na palavra, nossos devocionais, os cultos, a adoração que devemos praticar diariamente, não apenas em cultos semanais. Todas elas nos ajudam a inclinarmos-nos em termos de consciência espiritual para a ação do Espírito, a sermos mais sensíveis e responsivos a Ele. Que possamos entender essa ordem de Deus e que possamos cumpri-la com a consciência correta. É nossa responsabilidade manter essa chama acesa. Na verdade, é vital manter a chama acesa, porque sem isso, nossa vida espiritual fracassará. Mas diante da exortação bíblica, que cada um de nós possa assumir a sua responsabilidade e decidir manter esse fogo não apenas aceso, mas alto nas nossas vidas para a glória de Deus. Que o Senhor te ajude, que o próprio Espírito Santo, que te permitiu ouvir essa palavra, possa trabalhar em você diante da sua resposta a Ele e que nesse momento, se possível, você possa tirar um tempo com Deus, né, e orar a respeito disso, ainda que de forma rápida ou discreta, dependendo de suas atividades, mas expondo a sua vida para que algo novo possa acontecer na sua resposta a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele seja com você. Para saber mais sobre esse e outros assuntos importantes para a sua caminhada cristã, acesse orvalho.com.